Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2016, com o objetivo de ajudar as nossas tomadas de decisão no pregão de segunda-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje, um dia de leve queda no índice Bovespa, a gente teve uma queda de 0,5%. Tá? E o que isso nos diz? Não muita coisa. Né? Como eu já mencionei em faróis anteriores, né? o movimento de alta a partir do pregão da quarta-feira, né? Onde a gente teve o evento da decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, esse movimento de alta afastou, né, um cenário tecnicamente mais interessante para traders, que seria um cenário de baixo, com o mercado acelerando para baixo e confirmando uma tendência de baixo. Tá? O fato do mercado ter voltado para cima, que foi isso aqui, né, e ter dado continuidade a esse movimento, né, nos jogou de volta para essa zona de congestão, dentro da qual a gente já opera desde a metade de agosto, né, mas a gente já vem presenciando uma movimentação mais errática no índice Bovespa desde o final de julho. Né. Então, a gente fica num cenário onde não fica bom nem para compra nem para venda. Dentro de uma zona de congestão, os movimentos tendem a ser um pouquinho mais erráticos, não ter tanta amplitude, né, e isso complica um pouco um cenário mais direcional. Se a gente for olhar de imediato aqui o gráfico diário do mini índice, o contrato vigente, que é o V16, a gente vai ver claramente aqui um retângulo, né? E nesse momento nós estamos no miolo desse retângulo. Então a gente não está nem numa zona compradora, nem numa zona vendedora. Né? Então é num ponto onde é um pouco ruim de operar. O cenário vai ficar mais interessante se tivermos o rompimento dessa resistência para cima ou o rompimento deste suporte para baixo. Tá? Agora a gente dá uma voltada no índice. Tá? O cenário altista, a partir desse ponto que nós estamos, na minha opinião, não é o mais fácil também. Porque por hora o mercado se recusou a fazer um movimento corretivo mais amplo. E a correção é boa porque ela atrai novos compradores. O mercado fica mais barato, os preços caem e isso atrai, né, novos compradores. Com o preço mais aqui embaixo a gente tem amplitudes maiores, né, para conseguir aproveitar numa movimentação altista. Do ponto atual, né, vamos supor, o mercado congestiona aqui e rompe. Tá? Rompe esse topo. A gente vai estar muito próximo de uma zona que está todo mundo de olho, que é o topo lá de 2014 por volta dos 62 mil pontos. Então tem bastante obstáculos. Eu realmente gostaria de ter visto um movimento corretivo para criar mais amplitude para trades na ponta compradora, que é a ponta que a grande maioria gosta de atuar em cima, é mais fácil e é mais barato porque tu não tem custo de aluguel, aquela coisa toda. Bem, o que esperar do mercado? Eu não vejo nada muito claro, nem para compra nem para venda, né? Mas o que eu devo dizer é que a hipótese de um movimento corretivo, ela não está abortada por conta de 2 pregões de alta. Tá? Isso pode acontecer ainda, apenas a gente não teve sinal. Assim como a gente não teve sinal em nenhum desses candles aqui, né? O mercado nos deu uma sinalização baixista desse movimento de queda, e este movimento de alta coloca em risco essa sinalização baixista. Talvez até na visão de alguns aborte, mas o mercado ainda pode nos dar uma sinalização de queda se voltar a cair. O rompimento desta LTA já seria uma sinalização nesse sentido, mas o que a gente precisaria ver seria o rompimento desse fundo, que culminaria também com o futuro rompendo o suporte do retângulo. Tá? E vamos fazer um exercício aqui de EC. Tá? Deixa eu só ajustar essa LTA aqui, vou ajustar ela para cá. Tá? E esse exercício ele é bem razoável, tá? Principalmente se a gente levar em consideração o cenário do mercado americano, que eu já vou mostrar para vocês.
Hoje a gente teve um diazinho de queda, tá? Se o mercado continua um movimento de queda na semana que vem, muita gente vai começar a ver um padrão, a possibilidade de um padrão de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Tá? Então pode ter certeza que vai ter muita gente pensando nisso. Que seria uma repetição do que a gente teve aqui. Inclusive com esse padrão de fundos mais baixos, tá vendo? Ombro, cabeça, ombro. Tá? Então se a gente tiver um pouquinho mais de movimento de queda na semana que vem, esse cenário vai começar a gritar para muita gente. Tá? E eu acho um cenário razoável. Tá? O movimento de queda rompendo esse fundo é operável na venda. Quando a gente teve esse ombro, cabeça, ombro aqui, o mercado não estava tão lá em cima quanto está agora. Agora a gente tem muito mais espaço para um movimento corretivo do que a gente tinha nesse momento aqui. Ok. Isso é razoável, cenário que nem esse? É, mas o que nos resta fazer? Sair vendendo aqui? Não, eu não acho que a gente tenha sinal para buscar vendas aqui. Né? Pelo menos não ainda. O mercado tem que, no mínimo, gerar aqui um topo, fazendo máximas mais baixas e também mínimas mais baixas. Será que a gente já não tem isso? Pelo menos não ficou óbvio. É quase. Tá? Mas enfim, um pequeno de baixa aí, para deixar o cenário de topo mais claro. Tá? A partir daí, talvez, tentar achar uma brecha para entrada antes do rompimento do pivô possa valer a pena, mas ele tem que ser muito bem estudado. Se surgir realmente essa hipótese aí de ombro, cabeça, ombro, ele ficar gritante para todo mundo, ele se desenhando, melhora também um pouco a possibilidade de um cenário altista. Tá? Porque quando a gente tem a formação de um ombro, cabeça, ombro, tá? Um padrão de reversão para baixa, ele fica evidente. Tá todo mundo na expectativa e o mercado frustra isso subindo e rompendo este topo, tá? Que seria... Ó, aqui a gente teve outro ombro, cabeça, ombro. Enfim, eu achei que a gente ia ter um exemplo próximo. Mas enfim, se fizer isso, a gente vai ter um pivô de alta e geralmente esse pivô de alta que vem de uma formação de ombro, cabeça, ombro, consegue ir embora e romper esta zona que seria a cabeça do ombro, cabeça, ombro. Então, se esse cenário acontecer aqui, eu ficaria até mais disposto a buscar essa compra apesar dessa estrutura de obstáculo próxima do que eu fico em cenários usuais de congestão. Em congestão retângulo mesmo, é isso que eu quero dizer, eu já não acho essa abordagem muito boa. Mas quando tem o ombro, cabeça, ombro que é frustrado, daí é interessante. Tá? Vamos olhar o mercado americano. Eu tenho feito isso, né? Eu vou para o mercado americano, depois eu volto para o mercado brasileiro. O mercado americano já entrou em tendência de baixa. Tá? O sinal de queda aqui foi muito forte e essa alta toda não anula esse candle forte. A resistência que vem desse gap, da cabeça desse pivô aqui, tá? Ela está sendo respeitada. Então, a gente teve um movimento de alta, estressamos uma zona de resistência, buscamos a LTB do índice Dow Jones, fomos um pouco para cima da média móvel de 21 períodos aqui, mas não é uma demonstração de força, o volume foi baixo. Né? E a gente não teve a confirmação que é a superação na máxima, que eu gosto de usar para rompimentos de linha de tendência em médias. Tá? Qual é que é a reação? Queda. Foi o que eu falei ontem. Boas chances de a gente ter um movimento de queda. Né? Esse movimento de queda veio, e o fato de ter esse candle baixista, né, ele abre espaço para trades na ponta vendedora, trades a favor da tendência que é baixa já no índice Dow Jones. Okay. Isso deve impactar nosso mercado. Olhando o índice Dow Jones no semanal, o fechamento não foi bonito. Não mostra força. O mercado sentiu a média móvel de 21 períodos, sentiu esse topo anterior, mas a reação não está muito bonita não. Tá? O rompimento desse fundo aqui seria um grande sinal confirmatório de queda, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que aqui já é um ponto para apostar na ponta vendedora. Eu estaria apostando na ponta vendedora nos Estados Unidos. Posso tomar stop, mas aí é um ponto técnico para isso.
S&P está mais forte que o índice Dow Jones, pelo menos o S&P Futuro Mini aqui. Tá? Por quê? A gente teve um movimento de queda que se apoiou no topo histórico e o mercado repicou, e não só o topo histórico, como esse topo anterior imediato. Tá? No índice Dow Jones, essa zona, a zona respectiva, aqui, topo histórico, já foi rompido. Esse topo anterior primário imediato segurou, mas o mercado já opera abaixo do que era o topo histórico. Tá? Então sim, o S&P está mais forte, tá? E eu preferiria operar na venda ao gráfico do índice Dow Jones, aqui já nem tanto, tá? Não seria minha preferência, tá? Mas é o mesmo sinal. Aqui nós não temos uma LTB tão clara, tá? Seria importante ter o rompimento desse fundo aqui, mas não vale a pena aguardar por isso. Tá? Uma vez que o S&P vem abaixo desse fundo sem romper isso aqui, daí o cenário fica bem baixista. No semanal, o S&P está mais forte, né? Já tem mais corpo do que sombra. O índice Dow Jones está mais fraco. Mas eu acho bem razoável supor um movimento de queda na semana que vem no mercado americano, se houver a perda mínima. E se a gente começa a ver esse desenho realmente ganhando contornos aqui no mercado americano, é porque provavelmente o índice Bovespa também vai começar a vir para baixo. Não é muito difícil para o nosso mercado virar a média móvel de 21 períodos para baixo com um candle de queda. Tá? E aqui é muito fácil de mudar o humor, a percepção das pessoas que estão operando no mercado. Esse momento onde a média vira fácil para um lado e para o outro. Tá? Então vamos ficar atentos a essa possibilidade de ombro, cabeça, ombro. Tá? E o ombro, cabeça, ombro aqui, rompendo essa LTA longa, ia ser bonito. Ia ser bonito. Bom. O Winfoot perpétuo, congestão. Aqui até dá para sair um ombro, cabeça dupla e outro ombro. Tá? Não... Também existe aqui uma simetria. Tá? Aqui teve um ombro, cabeça, ombro invertido. Né? Vamos olhar o intraday do mini índice hoje. Então o mini índice ontem havia fechado aqui, dessa forma. Tá? O viés era altista, no gráfico de 60, a gente estava testando uma zona de suporte gap, né? Aqui. Tá? Enquanto o mercado opera acima dessa zona de suporte do gap, em tese, no intraday, a gente deve ficar orientado para a compra. Mas o mercado agora, nos 60 minutos, começa a romper uma zona, não deixa muito claro ainda, mas começa a romper, olha só. Média de zona de suporte gap, tá aqui. Média de 21 períodos, média de 200 flat. Tá? Agora tem que ver se isso aqui não é só... Tem que ver se isso aqui é um pullback, e daí o mercado deve voltar a cair, daí eu acredito que o mercado vai embora. Se o mercado, por outro lado, fizer um movimento mais forte aqui, daí é porque a gente deve seguir em alta em busca desta zona aqui. Tá? Ok. Vamos ao gráfico de 15 minutos. O pregão hoje teve aquela característica de ir para cima e para baixo da linha d'água, meio ruim. A gente teve esse movimento de queda, testamos aqui esse fundo, o sinalzinho de alta, o mercado veio. E aqui, ó, a linha d'água não é mais o importante nesse ponto, porque ela já foi rompida para cima e para baixo. Mas aqui o mercado deu uma sinalização de possível topo, principalmente numa velocidade mais curta, de 5, por aí. Vou botar o de 5, para vocês entenderem. Já que não tem muito o que falar, vou falar da intraday. Então, olha lá, o mercado chega aqui e faz isso. Opa, boas chances de a gente ter um movimentozinho corretivo, talvez até média móvel de 21 períodos, talvez até mais. Muita gente vendeu aí, não tem dúvida disso. E daí o mercado estopa essas pessoas e gera um sinalzinho até de alta, certo? As pessoas entram na ponta compradora, pá! Pá! Olha o volume. Tá? Isso forma uma barra
de ignição baixista, com boas características, volume alto em relação aos outros volumes. Começa de um lado da média, termina do outro, não está longe das médias. A perda mínima foi o melhor sinal para trade hoje. Esta barra de ignição no gráfico de 15 minutos, a amplitude dela para baixo projetado, deu o alvo do dia. Tá? Se o mercado prosseguir em queda, próximo suporte 58.500, abaixo disso, daí o cenário baixista começa a ganhar muita força. Havendo rompimento da CLTB, no pregão da segunda-feira, o cenário altista volta a ganhar força, talvez então vindo buscar essa região aqui em cima. Vamos falar do dólar agora. Dolfut. O dólar futuro já rompeu esse canal de baixa, né? Ensinou aqui para nós, como vocês já sabem, um pivô de alta, frustrou esse pivô. Quando um pivô é frustrado, geralmente temos uma região de congestão, um período de congestão, seja num retângulo bonitinho ou uma congestão indefinida, né? De uma tendência definida. Por enquanto, dá para dizer que a gente tem um retângulo. Tá? Ontem, o dólar bateu numa zona de suporte intermediário, né? Ficou mais claro no gráfico intradiário. Hoje está subindo, mas por mais que ele continue subindo, a gente está dentro de uma zona de congestão. Os movimentos aqui dentro ficam mais erráticos, ok? E a gente fica então encaixotado entre os 3.360 e os 3.168. WV16, que é o contrato vigente, tá aí. Vamos olhar o intraday. Então aqui é o ponto de cataclismo que foi atingido ontem próximo da abertura e levou um movimento de alta. A gente esperava o teste da LTB do canal de baixa. Esse teste aconteceu e houve até o rompimento. Olhando nos 60 minutos, que eu mostrei para vocês ontem, o índice estava numa zona de suporte nos 60 minutos, né? E o dólar numa zona de resistência. Linha de tendência de baixa, média móvel de 20 períodos depois de vários candles. Então era esperado um movimento corretivo. Esse movimento aconteceu logo na abertura e o mercado logo virou para uma alta. A gente teve aí um rompimento de linha d'água no intraday. Olhando esse gap, essa estrutura de resistência por volta dos 3.255, olhando onde estava a média móvel de 200 e traçando um canal de alta aqui, essa era a zona de alvo. Foi onde o mercado conseguiu alcançar lá no finalzinho. Então a gente pode esperar um movimento corretivo, né? E o mercado seguir dentro deste canal. A gente está em cima da retração de 0,382, desta queda. Então é normal, é esperado aí um movimento de recuo para prosseguir, provavelmente num movimento de alta. A próxima região importante por volta aqui dos 3.307. Mas tenho nenhuma certeza que o dólar vai fazer isso. Eu vejo isso como uma hipótese bastante razoável e vamos ver como é que vai ser o comportamento. A gente estabelece as probabilidades sempre de acordo com o último movimento. Então esse é o dólar. Tá? Deve ficar oscilando aí de forma errática nesse range pelos próximos meses. Esse é meu chute. No juro, vou ver alguns vários. Dei um F18. Tenta uma reversão, mas o sinal é muito fraco ainda. Dei um F19. O sinal é um pouquinho mais bonito, mas ainda não está muito bom. E eu dei um F25. É o melhor sinal que a gente tem em cima desse fundo. Mas o volume é fraco, né? O volume é fraco. Mas se é para repicar, esse é o momento. Com isso, eu finalizo esta primeira parte do farol, onde a gente fala, então, destes gráficos que vocês viram aqui. Existe a parte 2 do farol, onde eu abordo todos os papéis, né, principalmente ações que estão elencados aí na descrição do vídeo no YouTube. Mas isso a gente faz de maneira restrita para os assinantes da LS Análise. Eu convido vocês a entrar no nosso site e darem uma olhadinha no nosso trabalho. Um bom final de semana a todos, descansem e até segunda-feira.